Muito bem, ao vivo, mais uma vez, de novo, estamos de volta para mais um episódio do Mochiori Podcast, o nosso espaço para promover boas conversas e lançarmos sementinhas de transformação na nossa querida internet. Eu, Carlinhos Vilarunga, falo aqui da província de Shizuoka e seja bem-vindo você que está nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube, no Facebook ou mesmo você que nos acompanha ao vivo no Instagram. Hoje a gente está gravando o episódio 75 para falar da mostra IP de Cinema. Eu tô curioso de saber o que vai rolar nos 2 dias de evento. Eu gosto de animação, a minha família gosta de animação, então eu recebi aqui Marcelo Gotto, Cleverson Mariano, para a gente prosear e entender um pouquinho do que vai rolar lá. Antes disso, coisas importantes. Assina o nosso canal no YouTube, YouTube JP, que aí você não perde, YouTube JP é maravilhoso, né? Nabecast JP, que aí você não perde quando a gente transmitir os bastidores. Sempre é editado, depois vai colocar a trilha sonora, fica aquela coisa lindinha, maravilhosa. Mas dá para acompanhar ao vivo no YouTube, interagir com a gente nos comentários, e isso é muito massa. Se você quer acompanhar editado depois, segue a gente no Spotify, ou se você usa outra plataforma de podcast, como Castbox, como Podcast Addict, e tem mais um montão de outros também, procura lá, que aí você encontra. Se tiver dificuldade, você me dá um toque, que é muito massa. Outro recado importante antes da gente ir para o papo e eu apresentar direito aqui os nossos convidados. Nos dias 16 e 17 de julho tem Amazon Prime Day, aquele dia que você economiza uns din-din, aqui ó, economiza uns din-din e as crianças ficam tudo felizes porque vai gastar na Amazon. Mas um detalhe importante, o meu podcast ele tem um link de afiliado, então você pode gastar um montão lá na Amazon usando o nosso link de afiliado, que aí você não paga nada mais por isso e a Amazon vai achar que o Carlinhos do podcast é um cara legal e ela dá uma gorjetinha pro podcast. A gente pega esse dinheirinho, investe e vai crescendo o nosso projeto. Então gasta, né? Mas gasta usando o nosso link. É só você entrar no link, tá na bio do Instagram. Tem lá afiliado Amazon Japão. Cuidado porque tem afiliado Amazon Brasil também, tá? Então afiliado Amazon Japão, você monta o seu carrinho, tudo que você comprar, a Amazon vai entender que o tio Carlinhos é um cara legal e ela vai passar uma gorjetinha aqui pro podcast, a gente investe em equipamento, em recurso, em viagens, enfim, isso é muito bom. Agora deixa eu chamar os meninos aqui pra gente prosear, pra entender o que é e o que vai rolar nos 2 dias da mostra IP de cinema. Eu vou começar aqui com o Marcelo Gotto, que ele está mais pertinho da minha pessoa. Mas, senhor Marcelo Gotto, olá, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, por topar conversar com a gente também e conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Muito bom. O Cleverson também não é... Ele é de casa, né? Então ele já passou por aqui. Mas, vamos lá. Bem-vindo de novo. E aí, Carlinhos, tudo bom? Tudo certo? Muito obrigado por disponibilizar um tempinho para a gente conversar sobre o nosso projeto. Vamos nessa. Muito obrigado. Maravilha. Então vamos começar pelo começo, né? Eu conheci o Marcelo Gotto nos eventos da vida, né? E ele lançou a Pegasus Cultural. A gente se tornou amigo, parceiros, né? E o Como Mídia apoiando, por exemplo, o trabalho, né, que teve com arte, com os desenhos da criançada. Foi um evento bem massa, foi legal participar daquela iniciativa que também era conectada com arte, mas aí no caso ele, né, como ilustrador, incentivando, sendo um exemplo para a garotada pintando lá, ganhando prêmio, foi bem legal a iniciativa. E agora a gente está com a mostra IP de cinema, que não deixa de ser desenho, só que desenho que se mexe. Eu gosto muito de animação, a minha família acompanha também, né, a gente lembra aí dos grandes players dessa brincadeira, né, por exemplo, para quem curte, né, essa animação americana, né, tem Pixar, tem Disney, para quem curte animação japonesa, aí tem estúdios Ghibli, mais um monte de outros estúdios produzindo animação muitíssimo conhecidas. Então, eu primeiro quero saber de vocês dois, da onde saiu essa ideia de acordar de manhã, passar um café e falar, vou fazer uma mostra de cinema e de cinema com animação e com animação brasileira. Quem foi que acordou com a pá virada e decidiu que ia atrás de desenho para mostrar para a comunidade brasileira, e em especial para os pequenininhos, né? Normalmente os pequenos se interessam muito por animações, mas quem foi o aventureiro que acordou cedo e disse que queria procurar desenho? Bom, eu e o Cleverson, a gente já está trabalhando junto, deixa eu ver, há quase 10 anos já. A gente já faz muito projeto junto.
E numa das conversas que a gente estava tendo, eu falei, o que você acha, Cleverson, de tentar fazer uma mostra de cinema? Aí que começou a gente conversar bastante, e a gente chegou na ideia de animação, e para isso a gente começou, teve algumas ideias e convidou a Raquel Fukuda para ser a nossa curadora, né, Cleverson? Eu acho que até posso até acrescentar algumas coisas, né? Como o Marcelo falou, a gente se conhece há mais de 10 anos, a gente faz projetos há mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos. A gente já criou alguns projetos culturais juntos, que, por exemplo, o FIMA, que é o Festival de Ilustração de Maringá, que fez, né, um sucesso gigante. E aí, por meio desses projetos aqui no Brasil, a gente foi conversando. Depois de um tempo, o Marcelo me deixou, ele foi para o Japão, foi morar aí. Abandonou você? Me abandonou. Aí eu, né, fiquei aqui no Brasil, eu estou numa cidade do interior, chamada Mirassol, e a gente se encontrava em Maringá para realizar esses projetos e também em São Paulo. A gente conversou, ficou analisando como a gente poderia não deixar de lado, né, essa parceria que a gente construiu nesses últimos anos, e o Marcelo falou, pô, por que a gente não cria uma mostra de cinema, ainda pensando, será que em formato live action, formato online, ou animação, ou, sabe, a gente ainda só tinha idealizado um sentimento de produzir um projeto. Aí discutindo, conversando, alinhando, porque todo projeto demanda muito, muito tempo, e muito, assim, gasto de todos os lados, né, tanto financeiro, mas também principalmente de tempo. Passou um tempo, a gente se reuniu, a gente chamou a Raquel Fukuda, né, que é uma grande artista, curadora, enfim, ela tem uma longa trajetória, principalmente no mundo, do universo da animação. E ela topou, a gente criou uma equipe, e aí começou a gente desenvolver o projeto com mais detalhes, né? O sobrenome Fukuda é porque ela é uma pessoa que está aqui no Japão, só por curiosidade, para entender, ou tem nada a ver, eu estou viajando na maionese e não é o caso, ela não está aqui no Japão? Não, ela não está no Japão, ela tem, claro, descendência japonesa, mas hoje ela ainda reside, né, no Brasil. Eu achei curioso, né? Porque pelo sobrenome imaginei que fosse alguém daqui, né? E você citou ela primeiro, eu falei, ué, será que ele tá antenado com os profissionais, os artistas aqui do Japão? Entendi. Não, legal. Muito massa. Agora a minha curiosidade é a seguinte. Vocês tinham uma ideia de tocar nessa questão da, acho que é a sétima arte, né? O cinema, acho que é a sétima arte que fala, né? Não sei qual é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas enfim, né? Vamos tocar aí a arte dos desenhos que se movem ou das fotografias em sequência, né? Que cinema são desenhos em sequência ou fotografias em sequência. E vocês escolheram trabalhar com animação. A Raquel Fukuda entrou como parceira para fazer a curadoria. E eu queria conhecer por curiosidade mesmo, como é que foi esse processo de vocês, não sei se vocês já conheciam a fundo esse universo ou se foi novidade para vocês também, mas que surpresas vocês tiveram no caminho, como é que esse processo aconteceu, como é que vocês acharam essas animações, onde se procura animação, enfim, conta um pouco assim até pra gente que tá aqui no Japão, conhecer esse mundo pelo olhar do que existe no Brasil, porque a gente conhece pelas plataformas de streaming, normalmente consumindo coisa estrangeira, né? Coisa americana, coisa japonesa, e a gente acaba não tendo muito contato com essas produções brasileiras. Então conta pra gente um pouquinho assim como é que foi encontrar, onde se procurou, e depois embrenhando aí por que escolheram as que vocês escolheram. Acho que quer que eu comece, Marcelo? Pode contar. Então, assim, eu e o Marcelo, nós somos ilustradores já há muitos anos. A gente trabalha já faz muitos, muitos anos, né, uns 10 anos também, um pouquinho mais na área. Então, a gente construiu vários, assim, contatos, interesses, e um deles, né, é a animação. Todo projeto de criação de um evento, como eu falei, demanda
muito, muito trabalho e muito, muito tempo. Então, a gente conhecia muitas animações, mas não muito animações brasileiras, por isso que a gente teve o auxílio da Raquel, porque ela já trabalha nessa área também há muitos anos. Depois disso, a gente foi analisando, né, quais, por exemplo, são muitos pontos que a gente poderia até comentar aqui e separar certinho, mas, por exemplo, como que a gente foi selecionar as animações? Foi pesquisando, foi conversando, conhecendo, vendo alguns trailers, alguns filmes mesmo. Existe uma grande quantidade de produção de animações no Brasil, porém, são poucas, isso aí a gente pode até ficar discutindo sobre e tal, mas não existe muitos longas brasileiros, existem muitos curtas. Então, Até acho que até porque o custo e o trabalho de produção é menor, o investimento necessário é menor, e o que viabiliza uma animação. Um curta deve precisar de menos dinheiro, você tem uma restrição de investimento, provavelmente dentro do mercado brasileiro, facilita você fazer um curta do que um longa, né? exatamente. É muito mais barato e também a quantidade de pessoas envolvidas num curta, a gente consegue, né, reduzir ao extremo para produzir um projeto com qualidade. Eu já trabalhei nessa parte de animação, mas não, não na animação em si, mas no concept de personagens e tal. Uhum. Então a gente meio que entende como que funciona. E é constatado que produzir uma animação longa é muita grana, assim mesmo é muito mais barato do que você produzir um live action, né? Porém, né, nos parâmetros brasileiros ainda é mais complicado fazer uma animação do que um live action, né? Então a gente seguiu dessa forma. Como que a gente também selecionou? Como eu falei, a gente foi pesquisando, a gente está mais ou menos uns 9, 10 meses analisando, tanto na parte burocrática, porque não é só quero passar exibir essa animação e pronto, não, a gente precisa de autorização das produtoras, dos diretores, etc., tudo bonitinho, tudo, né, nos conformes, para a gente conseguir colocar em prática essa iniciativa, né? Me diz uma coisa, como que é o processo burocrático para se organizar um trem desse? Tem que explicar alguma coisa para o governo japonês ou para a gente só se explica no Brasil, vamos dizer assim, para os donos da animação, ou tem que dar alguma prestação de contas por aqui? Curiosidade aleatória de podcaster. Olha, para o governo japonês, acredito que não. Claro que cada filme que a gente pegou, a gente tem uma distribuidora diferente. Tem distribuidora que é nacional, que é só no Brasil, e tem a distribuidora internacional. Então, por exemplo, um filme que tem os direitos com uma empresa que controla internacionalmente, a gente tem que entrar em contato com essa empresa que tem os direitos, né? E os filmes brasileiros, geralmente, muitas vezes é com o próprio estúdio ou com o diretor. Uhum. Às vezes é um pouco mais fácil, dependendo, assim. São dois processos diferentes. Então, a gente acabou aprendendo isso muito na prática ali, de entrar em contato, mandar os e-mails, ver as possibilidades. E a gente foi aprendendo nessa primeira edição. Nesse processo de busca e de aprendizado, que surpresas vocês encontraram no sentido assim, caramba, isso aqui era uma coisa que eu não sabia e eu achei super interessante. Teve alguma coisa nesse processo que vocês descobriram, seja sobre o universo da produção, sei lá, enfim, eu gosto muito de conhecer os processos, né, de ver como é que a pessoa que está por trás do evento experimentou a vivência do processo, nessa relação aí de busca, de garimpo. Teve alguma coisa que surpreendeu vocês ou algo novo que vocês aprenderam no processo? Eu acho que assim, eu posso até assim, iniciar esse papo. Por exemplo, a gente percebeu que as pessoas que estão, né, produzindo animações são muito generosas. Então, elas querem sempre divulgar o trabalho delas. Teve muito projeto que eu digo, muito filme, a gente descobriu conversando com outros amigos que indicaram, porque não sei, não é muito divulgado curtas brasileiros fora o universo dos festivais, tanto no Brasil como
estrangeiros. Então, foi muito conversando com alguns amigos da área da animação, da ilustração, que foram, pô, conversa com esse cara, conversa com essa menina, sabe, conversa com eles porque tem alguma coisa a mais. Tem uma produção forte, rica, só que não é também tão divulgada. Pelo menos a minha surpresa foi essa, de que eu descobri muito filme bom que não é ainda divulgado, por meio de iniciativas do governo ou iniciativas privadas, que deveria ser divulgado. Uhum. Essa aí foi uma das minhas observações depois que a gente foi alinhando o festival. E você, senhor Marcelo Goto, o homem da administração? Eu fiquei muito surpreso com a qualidade do cinema nacional de animação. Eu vou ser sincero, eu não conhecia muito dos filmes que a Raquel trouxe pra gente, mas foi uma surpresa muito boa e eu assisti. Falta 2 filmes para eu assistir, que eu não assisti todos, porque ainda tem alguns que não chegaram pra gente, mas são filmes que não é só filme só de entretenimento, eles trazem mensagens positivas, trazem uma reflexão que é para todas as idades. A criança ali tem filmes mais voltados para as crianças, tem filmes mais voltados são para todas as idades, mas foi uma surpresa boa, assim, ter esse contato com o cinema nacional e de qualidade, assim. Eu conheci um historiador, ele é professor de história e pesquisador. E ele é pesquisador da área de histórias em quadrinhos. E aí eu tive a oportunidade de ficar acho que um ano editando podcast para ele e conversando sobre quadrinhos e tal, e ele conta, né, desse universo no Brasil também é enorme, a gente não conhece, né, a gente fica muito com DC, Marvel, os mangás japoneses, e ele fala de grandes obras, que tem clássicos dentro desse universo de histórias em quadrinhos no Japão não, no Brasil, e eu tive na Tokyo Game Show em 2023, e curiosidade que a Tokyo Game Show não acontece em Tóquio, mas, né, uma conversa é depois de Tóquio, saindo daqui da minha casa, é fora, né, da cidade de Tóquio, é perto, mas é fora, enfim. E eu tive lá porque tinham brasileiros expondo lá, e eu fui e falei, cara, eu quero conhecer essa galera, levei meu filho mais velho, porque eu não entendo bulhufa de game, ele foi lá para acompanhar e eu levei ele para ele curtir a festa, e eu fui para encontrar os brasileiros e dar um apoio. E são galera vou eu chamar assim, a galera do underground, né? A galera que faz em casa, são 2, 3 amigos jovens que são sócios e estão lá. Cara, mas projetos super legais, com patrocínio. Só que também nesse mesma questão que o Cleverson citou do cinema, é coisa que fica restrito às feiras, fica restrito aos eventos daquele nicho, daquela tribo. E é interessante, né, descobrir que existe um mercado, vamos dizer assim, até que de certa maneira, um mercado aquecido, mas não é o mercado da massa, né, é o mercado do nicho, e ali tem muita coisa boa que acaba, talvez pela nossa tradição de não valorizar o que é nosso, né, e dar muito valor porque que é de fora, e até porque essas empresas de fora são mundiais, tem muito mais grana para marketing, para acordos comerciais e tal, e essa galera independente, principalmente, acaba não sendo muito valorizado, mas é interessante vocês terem descoberto isso, porque até acho que para mim, como consumidor, eu já vou chegar com um olhar diferente para, né, desfrutar, né, da mostra IP de cinema. Eu acho que também uma outra coisa que até o Marcelo comentou, que seria essa questão dos festivais, ou até mesmo dos filmes que são apresentados na grande maioria, que é focados no entretenimento apenas. E a gente criando, né, o line-up do festival, junto com a Raquel, a gente não queria só ter assim, materiais, né, que fossem só para diversão, mas também de reflexão. Então a gente selecionou um line-up de animações que as pessoas, né, tanto as crianças, mas principalmente também os pais que vão levar essas crianças, tenham uma reflexão sobre algum determinado tema. Então, temas sobre família, sobre amizade. Então, a maioria, ou melhor, todos os filmes que a gente selecionou, traz esse sentimento, né, esse objetivo por trás de um entretenimento, sabe? Uma moral da história
que a pessoa vai assistir o filme, vai levar para casa e ainda vai refletir, sei lá, nos dias posteriores, né? Enfim. Eu sinto que muitas vezes as crianças, às vezes, são brasileiros, mas nunca foram para o Brasil. Uhum. Você não tem muito uma identidade, assim, não tem muito conhecimento de fora. Você está meio fechado ali, né? Como que fala? No círculo aqui, que muitos brasileiros, às vezes, ficam fechados só entre brasileiros, não tem contato com os japoneses, às vezes. E tendo uma visão do Brasil, eu acho que vai agregar para essas crianças também. Não só para as crianças, para os adultos também, eu acho importante. Ver um pouco com a visão de fora também. De fora, no caso, que é do Brasil, né? Uhum. Acho importante. E outra coisa importante é que a gente quis trazer os filmes brasileiros, não só por ser brasileiro, mas também para valorizar a língua também. Porque muitas crianças, às vezes, não vão para o cinema em japonês porque não entendem japonês, mas tendo algo com a língua materna mesmo, acho que é importante trazer esse lado também, que a gente pensou também. Muito bem, o Thiago Carvalho está acompanhando a gente aqui e se eu entendi a segunda parte da pergunta dele, falando, né, que me parece que ele deixou o comentário quando a gente estava dizendo do fato, né, dessa galera, dessa produção independente, desses curtas não chegar no mercado grande. Aí ele faz um comentário aqui que eu não consegui entender direitinho, mas tem a ver com os interesses da indústria nacional, né? Eu vou deixar essa pergunta meio que adaptada. Vocês percebem que isso não chega na grande mídia ou não é bem divulgado por interesses da própria indústria, nacional ou internacional? O que que vocês sentiram no contato com essa galera sobre esse acesso, né? Por que que eles não são valorizados? Por que que eles não têm o devido espaço? É uma questão de as pessoas não sabem que existem ou não têm o interesse de mostrar que essa galera existe? O que que vocês sentiram durante o contato que vocês tiveram? Eu acho que assim, a maioria dos materiais que a gente analisou, eu acho que não tem tanto espaço no mercado por várias questões, mas principalmente, até que você comentou, Carlinhos, o foco é sempre no estúdio maior, né, o estúdio que faz mais sucesso, o que é mais blockbuster do que outros. É muito difícil você ver uma animação, ou até um filme live action brasileiro, tendo uma quantidade aberta, né, de salas de cinema no Brasil. Eu acho que agora que estão focando e estão exigindo uma quantidade maior de salas para a produção brasileira, tanto animação, mas também em live action. Eu acho que eu sinto isso. Existe uma qualidade, como eu mencionei, extrema, só que não é tão divulgado. Às vezes é esse o ponto. A maioria dos estúdios grandes estrangeiros dominam, e aí o material que é feito, um filme, né, no caso, produzido por um estúdio pequeno, médio, não tem uma abertura de possibilidades para ser exibido, para ser mostrado para o público brasileiro. E uma coisa que eu vejo também é que muitos profissionais de várias áreas, mas principalmente nesse caso, animação, são levados, né, para fora do Brasil por causa da qualidade e aí técnica, né, no caso. Então existe interesse, sei lá, de um estúdio gringo para pegar esse profissional. Aqui também, mas por várias questões, mas principalmente financeira, não tem, vamos supor assim, os estúdios não têm grana suficiente, né, os estúdios brasileiros, para bancar um artista, um profissional. Aí o que eles fazem, né? Como a maioria, né, dos profissionais, vão para fora, vão embora. Então, o que a gente também está querendo fazer com esse festival é mostrar não só os filmes, mas também quem está por trás da produção. Então, a gente vai ter nos próximos meses, antes da exibição e antes de o evento acontecer, um bate-papo nas nossas redes sociais, principalmente, né, da Pegasus Cultural,
trazer esse pessoal que fez os filmes, né, os diretores, a pré-produção, etc., para falar um pouco sobre o processo. Isso eu acho que é rico, sabe? Isso que é o importante. Não é só a gente vai fazer um festival e vai mostrar e acabou. Não, a gente está tentando mostrar todos os detalhes e também levantar a bola de quem está fazendo isso, né? Quem está atrás da produção dessas animações que, né, são cheias de qualidade. Resumidamente é isso. Quando vocês foram falando, eu estava inclusive aqui com isso na cabeça para quando acabasse a gravação, eu ter uma conversa com vocês para saber se vocês têm hoje, né, acesso e contato para essa galera, para a gente montar uma série em podcast. Eu mando as perguntas num áudio e vocês esparramam na equipe e uma pessoa de cada equipe manda essa resposta de volta em áudio. E eu monto uma série ou um episódio um pouco maior, justamente para conhecer isso, né? Quanto tempo demorou, né, esse projeto? Foi feito em que estado do país? É norte, é nordeste, é centro-oeste, né, é sudeste? Quantas pessoas foram envolvidas? Quanto tempo demorou? Né, quais são as curiosidades relacionadas ao processo criativo? De onde vem a inspiração? Que são coisas que a gente vai lá, assiste, de repente é um curta de 15 minutos, meia hora, 40 minutos, não sei qual é a duração dos curtas, mas acaba se perdendo, né? Porque você vê lá a obra pronta e não percebe a vivência que tem por trás ali. Eu acho que esse que você falou, de chamar essa galera para conversar e de trazer luz, né, em cima do... E até porque, por exemplo, é isso que eu tô tentando fazer com vocês. Vocês estão aí, pessoas, agitando o meio cultural, valorizando a obra brasileira. Eu, como comunicador, falei, não, vou trazer os dois, vamos conversar. Eu quero lançar luz sobre o projeto de vocês. Eu fico feliz de saber que vocês, além de fazer o evento de vocês, estão preocupados em lançar luz na obra da galera que está oferecendo o produto. Cara, isso é muito massa. Isso é uma questão até de respeito por vocês que estão aí, né, agindo como... como é que chama isso? Essa pessoa que move cultura? Tem um nome isso, não tem? Produtor cultural. Isso, esse negócio aí, ó, quem sabe, sabe, né, produtores culturais, era a palavrinha que eu tava procurando, mas isso é bem legal, fico feliz de saber que vocês têm essa preocupação, assim, e não é só, vamos dizer assim, sugar a obra do artista para proveito próprio, mas essa preocupação de lançar luz no artista que produziu a obra, muito massa. Não, é exatamente isso, e mais um ponto, assim, importante, como nós somos artistas, ilustradores, né, profissionais nesse nicho, a gente precisa não só exibir, ou, sabe, mas a gente mostrar os nossos colegas, né, a gente não pode só chegar e jogar na mesa todos os projetos, todas as ideias, não, ter esse processo de mostrar como foi feito, quem fez e tudo mais, é imprescindível, porque a gente viu muito isso acontecer com alguns outros projetos que a gente foi vendo no decorrer dos anos. As pessoas, sei lá, lançam um evento, um projeto e não divulga quem é a mão de obra que fez aquilo. Então a gente não quer passar por isso, né? A gente quer sempre divulgar tudo e todos da melhor forma possível. Muito bom. Então agora, senhor Marcelo, é hora de você vir aqui, vamos fazer o seu jabazinho. Diz pra gente, dito isso, dada essa inspiração, esses 9 meses de discussão, o apoio da curadora e dessa conversa e esse aprendizado, chegamos no evento. Relembra a gente que dia acontece o evento, onde acontece o evento, qual é o processo para ter acesso e ao consumir essa obra. Então, estica a prosa, senhor Marcelito, explica para nós. O evento vai acontecer nos dias 24 e 25 de agosto. É num final de semana, né? Sábado e domingo. Vai ser no Create, em Hamamatsu, ali no centro, 5 minutos da estação, a pé. E a gente já está com ingressos à venda no site da Backstage. A gente está com a parceria com a Backstage Japan. Então, entrando no site, vocês já podem estar comprando antecipado. E até importante porque cada sessão são lugares limitados, né? Quanto antes conseguir comprar, é mais fácil de garantir o ingresso. Bom, só para complementar, eu queria falar que esse é um evento que a gente pensou para a família, então a gente fez e quer que as pessoas consumam isso, tipo, que tenham crianças, pais, a família, seja um evento bem família, assim.
Acho importante lembrar isso, que é bom ter um contato, não só trabalhar e chegar final de semana e ficar em casa no videogame. Eu acho importante ter um evento cultural desse. Maravilha, 25 e 26 de agosto. 24 e 25 de agosto. 24 e 25 de agosto. Isso, sábado e domingo. Já daqui a pouco vai faltar um mês e pouco agora, quase 2 meses. Cleverson, por gentileza, só para o pessoal lembrar, né? A gente tem um evento aí no dia 24 e 25 de agosto, lá na Galeria Create, em Hamamatsu. Dá para ir a pé, facinho, dá para ir de carro também, mas se não quiser gastar com estacionamento, né? Você vai de trem, sem dirigir, pega um sorvete, vai lá, porque vai ser verãozão. Lembra pra gente as redes sociais, tanto da Pegasus, né, como também da própria mostra, porque são maneiras aí do pessoal encontrar informações, né? Como tem gente que acompanha no Spotify, então vai estar só ouvindo, não tá vendo aqui na telinha que tem, né, os arrobas. Então, por gentileza, lembra pra gente aí o arroba da Pegasus e também da Mostra IP de Cinema. Então, assim, eu vou até pedir ajuda para o Marcelo, porque às vezes a minha memória é meio fraca em relação a lembrar algumas coisas. Mas, Marcelo, você pode me ajudar nessa? Não, claro. Da Pegasus Pegasus Cultural, né? Tudo junto mesmo. E da Mostra de Cinema é Mostra IP de Cinema. Tudo junto, sem vírgula, sem underline. Sem escrever difícil, sem nada, né? Pegasus com S, né? Pegasus Cultural, sem espaço e sem underline. E Mostra IP de Cinema, sem espaço também, sem frescura e sem dificuldade. Muito bom. Eu queria até acrescentar uma coisa, até o Marcelo comentou, que é um evento para a família, né? A gente, como eu falei, que também mencionei que a gente não está só focando no entretenimento, mas sim na reflexão, né, na moral de cada história, de cada filme. Então, se você tem, sei lá, você está num final de semana tranquilo e quer levar para a família para ver um projeto, um filme gostosinho, bonitinho, né, que aquece o coração, esse é o melhor evento para você levar a sua família. Além disso, caso alguém queira apoiar o projeto de alguma forma, entre em contato com a gente, né, por meio das redes sociais, o e-mail, enfim, porque ainda dá tempo da gente colocar em prática alguma nova parceria. A gente teve abertura, né, com algumas marcas, né, algumas parcerias com algumas empresas, mas a gente ainda tem um tempinho escasso, porém aberto, para a gente conversar, para a gente alinhar com novas parcerias. Então, essa também é uma parte do meu jabá em relação ao projeto. Legal, muito bom. Diga, Marcelo, que você queria falar também. Eu vou aproveitar que o Cleverson falou, agradecer a todos os parceiros de mídia que apoiou a gente, Carlinhos por estar conversando com a gente novamente. E o Tissuriemo vai ajudar a gente também em uma parceria bacana. Mas quem quiser ajudar a gente também, apoiar de alguma forma, a gente está aberto para conversar. O que eu queria falar, que o Cleverson falou antes, eu lembrei de outro detalhe importante do dia, vai ser 24 e 25 de agosto, e cada dia a gente vai exibir 3 sessões. Então, no sábado, a gente vai ter 3 sessões de exibição. Uma que são 2 que passam um curta em um longa-metragem e um curta, e a gente encerra com um longa-metragem, né? Então, tem Meu Amigãozão no primeiro dia, com Coelhitos e Gambazitas, O Sonho de Clarice e Guida, e a gente encerra com Menino e o Mundo. E é legal de falar do Menino e o Mundo, que ele está completando 10 anos agora, e ele é um filme super premiado, chegou a concorrer ao Oscar em 2014. Massa. Caramba! E é importante lembrar isso também. É uma homenagem também, a gente quis trazer uma homenagem para o filme, para o Ale Abreu, né, que é o diretor do filme, trazer nessa primeira edição. E no segundo dia a gente também tem 3 sessões, com Tarsilinha e Dali Vincasso, né, um longa-metragem e um curta, Perlimpes e Napo, e a gente encerra com Bizarros Peixes das Fossas Abissais. O nome desse desenho eu achei o máximo, cara, muito bom esse nome. Não só o nome, o filme é sensacional, todos os filmes da mostra, né, mas esse é um que eu gosto bastante, assim.
Ah, que legal, muito massa. Então, gente, ó, Mostra IP de Cinema, @Mostra IP de Cinema no Instagram para você ver direitinho o nome. Então dá para você dar uma fuçada na internet para quem gosta, né, de dar uma stalkeada para conhecer mais sobre animação. Para conhecer o trabalho e também apoiar @Pegasus Cultural, para você conhecer o trabalho de produtores culturais, tanto do Cleverson Mariano como do Marcelo Gotto. E para encerrar aqui, se você quer acompanhar o que rola no dia a dia da minha produtora, que é a Nabecast Podcasts e Multimídia, você pode seguir @NabecastJP no Instagram e no YouTube, @NabecastJP. No YouTube eu transmito os bastidores das gravações do Motiori Podcast, do meu outro podcast sobre produção de podcasts. Eu tenho um Metacast aí, né, que é um podcast sobre produção de podcast, que é o Você Também Pode, né? Eu posso produzir podcast, se você gostar dessa mídia, você também pode. Então ali eu converso com pessoas que entendem desse universo e a gente vai esticando prosas a respeito disso. Se você quer uma coisa um pouquinho mais séria, você pode procurar por Carlinhos Vilaronga no LinkedIn. Então eu escolho alguns projetos mais relacionados à área da produção para colocar ali. Sou agora parceiro e colaborador do podcast Pod Notícias, que é um podcast de nicho, né? Um podcast para falar sobre o mercado e sobre o universo da produção de podcasts. Então fui convidado pelo Léo Lopes, que é o Big Boss do projeto, né, para fazer uma coluna mensal. Então eu conto um pouco do que está rolando nesse movimento de produção de podcast na comunidade brasileira no Japão. Tem uma coluna lá de 1 minutinho e meio, 2, uma vez por mês, e foi lançado agora em 1º de julho o site do Pod Notícias, e eu tive a alegria de ser convidado para ser um dos colunistas. Então, de tempos em tempos também eu vou trazendo ali uma reflexão em texto, e eu fico muito feliz porque eu tenho a oportunidade hoje de escrever ao lado de pessoas que foram referências para mim quando eu estava estudando sobre produção. E hoje eu estou ao lado dessa galera para trazer esse olhar do imigrante brasileiro no Japão e de como a mídia tem agido, andado, caminhado, nascido e florido aqui na nossa comunidade, tá bom? Mas repetindo, @Mostra IP de Cinema para saber detalhes da mostra, para conhecer outros projetos do Cleverson e do Marcelo, @Pegasus Cultural. Por lá, com certeza, você vai conseguir chegar nos perfis pessoais deles, contrata os meninos para fazer a ilustração para você. O Marcelo Gotto vai em evento, ele faz caricatura, dá fashion pack aí, contrata o menino, que aí depois ele me chama para fazer podcast de novo, tá bom? Fica aqui, ó, jabazinho, todo mundo fica feliz no final. E para você seguir meu trabalho, @NabecastJP, e não deixa de seguir Motiori no Spotify. Ah, tenho dúvida, não sei, um monte de link, é muito difícil. NabecastJP no Instagram, vai na bio, aperta no link, tá tudo lá. O link da Amazon para você comprar no Brasil, o link da Amazon para você comprar no Japão, os podcasts, as lives, projetos, link, por exemplo, para você baixar e-book com orientações sobre atendimento à mulher vítima de violência no Japão, link para você chegar no podcast do Instituto Maria da Penha no Brasil, que eu edito, enfim, tá tudo lá relacionadinho, bonitinho para você, facinho. @NabecastJP e no Instagram, beleza? Marcelo Gotto, tranquilo? Fechou? Fechou. Obrigado. Fechou. Então, palminha. Cleverson, tranquilão? Cara, eu só queria agradecer, Carlinhos, pela disponibilidade, pela abertura que a gente teve aqui no seu podcast. Queria agradecer, mas também parabenizá-lo pelo projeto, porque é difícil, é muito difícil fazer projetos como esse. Então, parabéns. Quem tiver dúvidas, conversar sobre o projeto, sobre o festival, entre em contato com a gente, ou até mesmo nos nossos perfis pessoais. O meu é @Cleverson_Mariano, aí a gente conversa, a gente alinha, mas é isso. Muito, muito obrigado, Carlinhos. Muito bem, e o seu Marcelo, aproveita, faz o seu jabá aí, quem sabe você já vende umas caricaturas aí. É que o meu é mais difícil, é MRK Caricaturas. Tem que mudar isso, Marcelo. Vai ter que mudar, mas aí tipo, já tem tudo. O cara é estrangeiro, nossa, não precisa mudar, mas aí tem que fazer divulgação em japonês e inglês aí, pra valer a pena o MRK Caricaturas. Muito bom, muito bom. É isso, gente.
Agradecemos, né, para você que nos acompanhou ao vivo, ou daqui a pouco a galera começa a fuçar, né, meu público normalmente assiste depois, e para você que acompanha no Spotify também, muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê na próxima, até mais, sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.